Olá pessoal, estamos aqui diretamente dos estúdios do Jornal O Expresso para mais uma entrevista do nosso programa O Expresso Entrevista. E nessa semana nós temos aqui a felicidade de receber o Danilo de Pontes Cassiacarro, 30 anos, cineasta, antropólogo. Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo, sacanagem usar o nome do meio. Inteirinho, na íntegra, tudo bem, na né? íntegra, revelando minha identidade secreta. Eu sou agora sou revelamos. Batman, cara. Sim, agora revelamos com o De Pontes. Com o De Pontes. Então tá bom, Danilo Cassiacarro. Danilo, vamos bater um papo sobre o sucesso aqui do filme nacional Ainda Estou Aqui, mas antes da gente bater um papo sobre cinema, sobre a sua carreira, sobre o cinema brasileiro na atualidade, peço licença para você, para que eu possa fazer o anúncio aqui do nosso patrocinador. Com certeza. E depois a gente vai para um bate-papo sobre cinema. Onde estaríamos nós do audiovisual sem nossos patrocinadores? Então... Mas isso é, sem sombra de dúvida, a fundamentação primeira. A gente tem que agradecer os nossos parceiros, né? Sim, sim. Não é isso mesmo, Luizinho? Luizinho, você tá com um amigo aí do lado, o nosso querido Gessé, é isso? Gessé Santiago, 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 Santitudo, Santiago TV. Santiago TV, isso aí. Grande parceiro que vai estar aqui no Expresso a partir de fevereiro, é isso? É isso aí, um abraço para o Gessé. Muito bem, Bruno do Cimento, se você quer construir ou reformar, procure o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção. Cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa com os melhores preços da região para a sua reforma ou construção. A matriz do Bruno do Cimento fica aqui na Avenida Santos Dumont, em Capão Bonito, no antigo depósito de bebidas Antártica. E o Bruno Cimento também tem filiais em Botucatu e Ponta Grossa. Olha lá, gente, o Bruno Cimento levando o nome de Capão Bonito para todo o estado de São Paulo e também para o querido estado vizinho do Paraná. Faça seus pedidos pelo WhatsApp 15997398857 e compre você também para a sua reforma produtos da marca Votorantim no nosso grande parceirão, o Bruno do Cimento. Um abraço para o Bruno do Cimento. Esse tempo atrás ele esteve na Europa, lá na Itália, visitando os tutti para parente dele lá, tutti buona gente lá na Itália, nosso amigão Bruno do Cimento. Um abração para o Bruno do Cimento. Muito bem, Danilo Cassiacarro, me permita tirar o De Pontes, certo? Fique à vontade. 30 anos, cineasta, antropólogo. Danilo, antes da gente bater um papo sobre a sua carreira, eu queria perguntar para você o que você acha desse boom aí do cinema nacional com a premiação, primeiro, da atriz Fernanda Torres, né, no Globo de Ouro, né, como melhor atriz, e agora com a indicação para o Oscar. Ela como melhor Sim. atriz... o filme como o melhor filme, podendo ser um dos melhores filmes, concorrendo como melhor filme internacional e também como melhor filme, né? São 3 indicações que eu acho que nunca na história um filme brasileiro teve 3 indicações para o Oscar, que é a premiação máxima do cinema mundial. Sim, certo? sim. Me conta para mim, primeiro o seguinte, para você que é cineasta, que atua nessa área, que a gente sabe que não é uma área fácil, como foi saber e ser informado e ver as notícias do sucesso desse filme? Olha, para mim, Marco, foi uma surpresa que esse tipo de fenômeno não tenha ocorrido antes. Certo. Porque a gente sempre foi portador de um cinema muito expressivo e muito poderoso, né? Muitas coisas aconteceram, claro, nesse caminho, né, do cinema. A gente teve também um período do cinema brasileiro, a gente teve praticamente 2 retomadas do cinema nacional. A primeira retomada, ela foi ali nos anos 90. Sim, né? logo após o governo Collor. Exatamente. Isso. E aí a gente tem ali os primeiros filmes de expressão livre. Certo. Né? E aí depois, ali por 2006 até 2008,
o cinema começa a ter de se readaptar a um novo formato, que era o formato de filmagens digitais. Certo. Né? Então a gente começou a ter essa dificuldade de entender como é que esse formato funcionaria necessariamente para a gente chegar numa textura onde os filmes não parecessem-se com novelas ou programas de auditório em TV. Né? Porque uma coisa que caracteriza muito essa imagem que a gente tem do cinema, quando a gente olha para um filme e fala, uau, esse filme me cativou, essa imagem me interessou, é essa textura, né, do filme. E quando a gente fala em filme, a gente está falando de filme, rolo de filme, né? Que era o Super 35mm, alguns filmavam em 70mm, ou 16 ou Super 16, mas tudo isso dá esse aspecto de cinema, essa textura de cinema e essa nossa vontade de ver, é uma coisa que agrada os olhos, porque a imagem que a gente tem do digital, ela é uma imagem que ela é refinada nas bordas, ela tem uma nitidez nas bordas, e ela tira um pouco do smoothness que a gente chama no cinema, que é aquela suavidade que parece que a imagem parece ser cremosa. É uma palavra engraçada, mas técnicas, né, de filmagem. Sim, assim. Então a gente, para chegar nessa filmagem cremosa, né, o cinema brasileiro penou um pouco. Outros países também tiveram essa dificuldade. O cinema independente norte-americano, inclusive, teve essa dificuldade gigantesca. Essa migração foi muito difícil. Ainda tem gente que trabalha com filme, né, Super 35 hoje, ainda trabalha com rolo de filme, né? Sim, essa adaptação para o digital foi uma grande dificuldade. Foi uma grande dificuldade. Na parte de editar, compilar material, fazer a decupagem, é tudo muito mais simples no digital. Mas o problema é você chegar na textura certa, é como se você estivesse pintando um quadro com tintas novas. Entendi. Né? Então, para chegar na textura certa de coloração, de vários outros aspectos, a gente precisava entender como é que esse universo do digital funcionava. Sim. Né? Então, facilitou todo o processo de ter que revelar o filme, colorizar o filme. Então, é um estúdio para uma coisa. Então, o custo caiu. Sim. Mas o custo de coloração em estúdio, técnicos de edição, técnicos de manipulação de imagem, isso aí foi acrescentando talvez um pouco de... Agora, nós tivemos também, algum tempo atrás, meio que uma caça às bruxas, aos profissionais da área da cultura, como muita perseguição ou muita contestação de recursos públicos para projetos, né? Sim. Era famosas críticas de que muitos filmes eram financiados com verbas públicas. Sim. E havia uma crítica, havia uma politização do Ministério da Cultura e acabou se mostrando, olha... os cineastas, os produtores de filme de esquerda, eles acabam tendo, teoricamente, pessoas de esquerda, acabam tendo privilégio, é financiado pelo governo, tal. E isso acabou meio que foi cortado alguns recursos para a área da cultura, né? Agora, com o novo governo federal, parece que isso reabriu, né? Sim. Esse momento foi um momento difícil, porque foi um momento complicado para a cultura nacional, né? Foi extremamente difícil, principalmente porque quando você produz um filme durante esse período, né, além das verbas virem abaixo das necessidades de uma produção, né, claro que a gente não enfrenta tanto esse problema em cidades pequenas ou regiões como a nossa, porque muita gente conhece o nosso trabalho e quer investir junto. Sim. Né? Então, existe muita facilitação, mas as grandes cidades, as grandes metrópoles sofrem muito com isso. E uma coisa muito interessante, Marco, é que uma das maiores ferramentas da guerra política, ela é definitivamente a manipulação da cultura.
você joga ela para cima ou para baixo, você tem uma máquina de guerra extremamente importante dentro da cultura. Né? Então, né, isso agora parece que está superado e parece que o país voltou a investir e apoiar a cultura em todos os seus aspectos, né? Sim, e uma das principais confusões e um dos principais problemas da população compreender, né? E eu falo população mesmo, porque e até alguns tipos de governo que vão para extremos, eles usam esse discurso para desmotivar, né, e fazer com que a opinião pública caia também contra o cinema. A opinião pública vai contar muito, né, para bilheteria, porque, por exemplo, agora a gente está num momento propício. E aí eu vou lá curtir o cinema e aí eu falo, poxa, agora finalmente o cinema brasileiro fez um filme bom. Né, que é o caso do filme do Ainda Estou Aqui. Não. É que finalmente o cinema brasileiro foi reconhecido pelo próprio brasileiro, foi endossado pelo próprio brasileiro, que agora tem um estímulo para ir no cinema, porque ele tem um filme de um orçamento que pode competir com um orçamento internacional. De cinema. Primeiro vamos esclarecer o seguinte, o Ainda Estou Aqui, ele não tem verba pública. Não. Ele é totalmente bancado, até porque o diretor não precisaria, ele poderia bancar sozinho, né? Mas o Ainda Estou Aqui, ele é bancado com patrocínios, ele não tem nada de verba pública. Você acha que suponhamos que acho que a gente já chegou longe com a Fernanda Torres tendo o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro, que é o segundo prêmio a nível mundial, né? Até a classe do pessoal que é envolvido na cultura, no cinema, valoriza muitas vezes mais o Globo de Ouro do que o próprio Oscar. Absolutamente. O Globo de Ouro, o Sundance Festival, o Toronto Film Festival também. São muito valorizados. O Leão de Berlim, são o Festival de Cannes na França, são o grande epicentro do cinema. E essa menção que eu faço, né, do momento político e o filme Ainda Estou Aqui, dessa hipervalorização do cinema nacional, essa estruturação, por exemplo, de parceiros acontece porque a partir de aparatos que possam fazer isenção fiscal para parceiros, né, que introduzam dinheiro em produções nacionais, a gente consegue essa facilitação. Né? Então, existe sim um abate fiscal ali para o imposto de renda, existe toda... E é importante. É importantíssimo. Então, o público ele se perde muito nisso, nessa máquina de guerra. Quando a gente fala de Lei Rouanet, por exemplo, arrepia o cabelo de todo mundo, né? Até o próprio empresário fica com o pé atrás de tanta propaganda negativa. E não é bem por isso aí. Exatamente. E a Lei Rouanet é justamente o próprio empresário sendo isento fiscalmente da contribuição que ele dá. Exatamente. Então a Lei Rouanet, ela é uma Vamos explicar para as pessoas, né? Para as pessoas entenderem. A Lei Rouanet é o seguinte: se um empresário investe determinado valor numa área cultural, num projeto cultural, seja ele de qual for, cinema, música, literatura, o que for, documentário, o que for, ele abate isso daquilo que ele ia pagar de imposto de renda. Exatamente. Ele comprova isso aí, e essa lei foi feita, gente, para que as grandes empresas pudessem investir e colaborar com a cultura nacional, né? Muitos e muitos artistas tiveram oportunidade de apresentar os seus projetos. É uma Lei Rouanet que serve para todo mundo, desde sertanejo, que faz muito show aí pelo Brasil e ganha muito dinheiro, para qualquer tipo de cineasta. Agora, Danilo, diga uma coisa para mim. Fernanda Torres foi premiada e essa indicação, você acha que já fez um up no cinema nacional? Só indicação? Absolutamente, com toda certeza, porque quando a gente tem esse tipo de visibilidade pro cinema, o brasileiro começa a associar
a imagem o brasileiro enxerga muito a premiação, né? Sim. Não o brasileiro, a população mundial. E, né, eles olham assim e falam, olha, ok, existe um prêmio, então existe um mérito. Tá, eu quero ver, porque a gente quer ser o juiz também desse prêmio. Quero ver, né? se esse prêmio é bom. Exatamente, quero ver se esse prêmio premiou corretamente, se eu concordo com a opinião dessa bancada que julgou isso. Né? Então só isso já cria um estímulo gigantesco. E aí vai dizer o seguinte, depois vai ver esse ator ou essa atriz em outro cinema, em outra produção. Exato. E vai querer assistir. Esse aí é do Ainda Estou Aqui. Exato. Né? E se ganhar o Oscar, você acha que o boom é maior ainda? É muito maior porque quando a gente está falando de Oscar, a gente está falando de uma premiação comercial. E embora eu me oponha muitas vezes ao formato do cinema comercial e como ele funciona, né? E a gente sabe que foi investido graças a não ter esse incentivo de beleza, vamos fazer com verba estatal, vamos fazer com verba federal o filme. Então, graças a isso, a gente teve essa manobra de poder colocar esse filme em salas comerciais. Então, automaticamente ele fica elegível para o Oscar. Né? Então, a gente tem muito essa imagem de que o cinema brasileiro é baixíssima renda, porque o cinema brasileiro não tem capacidade de chegar lá e etc. E aí, de repente, agora, uma indicação ao Oscar, os holofotes estão mirados para a gente. Né? Outro filme brasileiro que foi premiado muito tempo atrás com o Globo de Ouro foi o Cidade de Deus. Ele trouxe para a gente a atriz Alice Braga, né, que fez Elysium, que fez Eu Sou a Lenda com Will Smith. Então a gente conseguiu, através, né, desse tipo de exposição, internacionalizar alguns atores. Então, e isso é bom para o cinema como um todo? Absolutamente, muito bom, até porque dependendo naquele período, inclusive, um cineasta... acabei até me esquecendo o nome desse cineasta, mas ele dirigiu também o Billy Elliot, que é um filme sobre um bailarino, a história de um bailarino. É um filme inglês, o cineasta também é um diretor inglês. Ele veio até o Brasil gravar um filme com o Selton Mello e o Wagner Moura. O nome do filme é Trash, A Esperança Veio do Lixo. Então ele traz vários atores internacionais para o Brasil para gravar num lixão brasileiro, para contar uma história muito... Então, quer dizer, naquele momento direcionou muitos holofotes para o nosso território, e esse filme foi um sucesso também internacional. Então eu sinto que eu ainda estou aqui com a Fernanda Torres. E claro, com essa maestria que o Walter Salles tem de dirigir as histórias dele. E eu fico muito surpreso dele não ter ido antes para indicações maiores, né? Porque esse momento já deveria ter acontecido ali atrás. Né? Porque hoje, se você vê uma produção Cidade de Deus, Central do Brasil, o Quatrilho também, né? Sim, a gente teve, por exemplo, o Brasil, ele teve representando ali no Oscar pela terceira vez agora, né? Porque o primeiro foi O Pagador de Promessas, né? De 62. Certo. E aí depois a gente teve em Leonardo Vilar, acho que é esse aí. Foi a Glória Menezes. Glória Menezes. Então foi maravilhoso. O Pagador de Promessas foi a nossa primeira indicação ao Oscar ali, que foi, né? Então aí depois o segundo já vai pro Central do Brasil em 96. Com a mãe, com a dona Fernanda Torres. Exato. Foi Fernanda Montenegro, Montenegro, que é mãe da Fernanda Torres. E mãe do Cláudio Torres também, que é um baita diretor de cinema, que dirigiu um filme chamado O Redentor, que fala da história das condições precárias do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, é uma família que tá muito envolvida. E voltada para o cinema. E isso é maravilhoso, isso é fantástico. Coisa seguinte, qualquer que seja o resultado, lógico, se ganhar o Oscar,
o cinema como um todo brasileiro, todos serão beneficiados. Eu acho que esse benefício vai estender até Capão Bonito, se Deus quiser. Absolutamente, com toda certeza. Mesmo que seja só no fator anímico, né? Sim. Mesmo que seja só no fator anímico, já quando você vê o reconhecimento de um setor onde você atua, você acaba se engrandecendo e se animando com isso. Sim, porque, por exemplo, a gente vê muito Capão Bonitense com aquela perspectiva de, eu vou até Itapetininga ver um filme e tudo mais. Geralmente são filmes mais infanto-juvenis ou infantis. Só que agora tem uma sessão às 9 horas, assim, que está tendo diariamente em Itapetininga, como Eu Ainda Estou Aqui. E está levando muito Capão Bonitense para ver um cinema brasileiro no cinema, cara. Então, quer dizer, num momento que antigo, eu diria, não é interessante, Marco, a gente tem uma sala de cinema em Capão Bonito. Certo. Antigamente eu diria. Mas se esse filme der essa aquecida, porque obra nacional é o que a gente mais tem. Então vamos lá. Você já sabe qual é a primeira sala de cinema em Capão Bonito? A primeira sala de cinema foi da igreja... Não, rapaz. Não? O da igreja é o Cine São Luís. Cine São Luís, e depois teve o Cine São Pedro. Mas São José. antes, em 1920, tinha o Cine Ideal. Cine Ideal, isso eu não conhecia, de uma pessoa, de um cidadão, empresário chamado Rafael Geminiani. Olha aí. Ele tinha o primeiro cinema de Capão Bonito, o Cine Ideal, de 1920, e também era usado para peças teatrais. Depois eu vou passar as dicas para você acompanhar isso aí. Bom, nós falamos do Ainda Estou Aqui, que é muito importante e que a gente torce para que o cinema nacional tenha êxito, né? Porque a gente acredita na cultura brasileira, né? Sim. Nós falamos aqui do Pagador de Promessa, falamos aqui de Central do Brasil, Cidade de Deus, o Quatrilho, né? E agora estamos falando da Ainda Estou Aqui. Você tem mais de 160 vídeos produzidos. Isso? Sim. Isso aí engloba o que, Danilo? São obras publicadas que podem ser acessadas através de sites de festival, streamings de vídeo, coisas que eu produzi, que fazem parte de trabalhos particulares. Eu nem conto nessa matemática, mas... a gente está desde 2011 produzindo. São 160 produções, você está desde 2011 e você... Quantos anos? São quase 14 anos. 14 anos, você não era quase nem nascido ainda. Mais ou menos. Eu tinha uns 18 para 19. 18 para 18 anos você começou a fazer. Então são 160 vídeos produzidos. Você tem quantos curtas-metragens publicados? Olha, curtas-metragens são aproximadamente 80. 80? 80 curtas-metragens espalhados assim. Você começou com 19 anos? Com 19 anos. Qual foi o seu primeiro curta, você lembra? Lembro, foi horrível, foi muito mal recebido e muito mal feito. Bom, então se foi mal recebido, você está dizendo que foi mal feito? Então, foi mal feito. Você está assumindo? Estou assumindo. Como é que era o nome do vídeo? Era o Caso 82, eu tentei logo de cara, empolgado pelo filme Sinais, do M. Night Shyamalan, estrelado pelo Mel Gibson, Joaquin Phoenix. Eu falei, caramba, que obra interessante, vou fazer um filme de alienígena. E aí, ambientado em Capão Bonito, claro que não ia dar certo, né? Certo. O Caso 82. O Caso 82. Aquilo foi horrível, aquilo eu acho que foi desveiculado de todo tipo de mídia possível. Nem eu tenho uma cópia desse filme mais. Assim, é uma coisa que eu falei, Você sabe que eu entrevistei aqui um cidadão, o seu Carnaúba, que eu gosto muito, que falou das questões sobre ele ter sido abduzido, ele acredita em seres extraterrestres, teve contato com seres extraterrestres. Depois você assista a minha entrevista. Aí, olha, se você muito interessante. Esse foi o primeiro, o Caso 82, então foi o primeiro curta seu. Caso 82. Certo. Porque alienígena é uma ideia grandiosa demais para um cara que está começando. Sim. Né? Então, você já está começando no último degrau da escada. Exato. Eu falei, o tombo vai ser gigantesco. E foi um tombo gigantesco. Tanto é que eu fiquei um
1 ano, 2 anos sem produzir nada. Sem produzir depois disso aí. E qual curta você gostou mais daqueles cerca de 80 que você fez? Olha, um que impulsionou muito foi o curta-metragem O Abismo. Sim. Tanto é que todos os meus filmes eu coloco um filme de Danilo Cassiacarro, um curta de Danilo Cassiacarro, mas nesse eu coloquei por Danilo Cassiacarro, O Abismo de Danilo Cassiacarro. Certo. É o abismo de Danilo Cassiacarro, porque era o abismo da minha vida, era o abismo do meu entendimento daquele momento da minha vida. Isso você acha que foi o seu melhor curta? Eu acho que foi meu melhor curta. E aí a gente ganhou um dos primeiros prêmios que a gente teve, que foi a indicação do prêmio do júri da MFL, a Mostra do Filme Livre, de 2016. Então, diga uma coisa, explica para o pessoal o que é um filme, um curta e um longa, para o pessoal entender. Olha, um curta, a gente tem 2 formatos de curta, que é o curta-metragem tradicional, a gente tem o curta pílula, que é uma coisa muito doida, né? Que é 30 segundos, 1 minuto, certo. É aquela coisa que de repente você viu, foi um êxtase audiovisual e ele acabou. Né? E aí o curta-metragem ele vai até meia hora, 40 minutos ali, então o máximo é 40 minutos para ser um curta. Sim, e aí a gente já começa a considerar um média-metragem, mais ou menos. Tá. E aí ali até os 50 minutos a gente considera média-metragem ainda. Tá. A partir de 60 minutos é longa e... Aí sim, a partir de 60 minutos é longa. E aí é eterno mesmo. Tá. Você acha o seguinte, tem pessoal que fala que tem filmes longos, tem muitos longas com 3 horas, 4 horas de duração. Você acha isso exagerado? Olha, depende muito da proposta. Quando a proposta se arrasta, eu acho um exagero tremendo. Porque a gente percebe que tem filmes que tentam introduzir imagens só para cumprir com existe um tipo de filmagem chamado panorâmica. É muito comum da gente ver. Por exemplo, você começa ouvindo a fala das pessoas. E aí tu vê um plano da cidade. De repente tu vê um plano de uma casa e aí o que está acontecendo dentro daquela casa. Só esse plano de mostrar os carros passando e tudo mais, você já comeu um tempo de tela. Entendi. Para ambientar as pessoas, entre aspas, mas na verdade a gente que trabalha com isso, a gente sabe que o cara está ocupando o nosso tempo. Certo. Né? Esse tipo de filme, ele arrasta para ele caber dentro dos critérios comerciais de longa. Né? Então, porque seria... Comercialmente, para ser longa, você estica e muitas vezes fica maçante. Exato. E às vezes a gente não percebe, às vezes percebe que é um filme chato e aí, mas não entende muito bem, porque às vezes é por isso. É esse excesso de fragmentos que não precisavam estar ali, que não complementam a história, né? Mas existem filmes extremamente necessários de muito longa metragem. Porque a história muitas vezes pede. Exato. Eu assisti um filme húngaro chamado O Tango de Satã. O filme é de 1994, ele tem 7 horas e 20 de duração, Marco. E esse filme conta a história de... 7 horas e 20? 7 horas e 20. Conta a história de uma galera que está presa numa fazenda, que acaba de fazer um roubo. E a ideia do cineasta é trazer a gente em tempo real para discussão do que é que eles vão fazer com o dinheiro daquele roubo e como é que eles vão sair da fazenda sem ser visto pelo fazendeiro. Então a gente fica tão envolvido na história que eu pausei o filme para ir ao banheiro e eu nem tinha notado, já tinha passado 2 horas e 40 de filme, eu não tinha nem percebido. Porque o filme é todo ambientado, você colado com os personagens. E a gente não para de ver eles o tempo todo. E são 7 horas e 20 de diálogo. Então, esse tempo que transita das 7 horas e 20, você acompanha o dia inteirinho deles. Muito bem. Você é um filme de 7 horas. Diga para mim uma sugestão. Diga aí para mim 3 filmes que você recomenda para as pessoas assistirem. Que você gostou, que você recomenda. Olha... que eu gostei, eu recomendo. Toda semana eu tenho um tipo de filme novo, né, para recomendar. Eu recomendaria, assim, de cara, para as pessoas começarem a quebrar um pouco esse estigma do cinema muito acelerado, muito rápido, para a gente começar a diminuir um pouco o ritmo e falar, ok, vou respirar um pouco.
eu acho que eu recomendaria um filme chamado Viagem Sem Destino. Certo. Viagem Sem Destino é um filme de um diretor que fez somente esse filme, ele só dirigiu esse filme, ele se chama Bob Gale, e ele é o responsável pelo roteiro do filme, da trilogia do De Volta para o Futuro. Sim. Ele escreveu o roteiro todo do De Volta para o Futuro. Campeão Ele escreveu, e ele escreveu também o roteiro daquele filme com Tom Hanks, que ele tem alguns traumas de guerra. Sim. Tom Hanks. Que é aquele caçador de histórias. Eu me esqueço o nome desse filme. O Forrest Gump? Não. Forrest Gump. Forrest Gump. O Bob Gale também é o roteirista do Forrest Gump. Uhum. Ele é roteirista de uma centena de filmes que foram dirigidos pelo Robert Zemeckis, que é o diretor desses dois filmes, Sim. né? E assim, ele ele tem uma cabeça genial. O problema desse filme é que ele é um filme norte-americano de baixíssimo orçamento, foi feito por uma produtora pequena, Sim. então a distribuição global dele ficou limitada a home video. Certo. E a gente tem costume muito de saber o que está acontecendo, e principalmente ali em 2003 que lançou esse filme, a gente tinha muito costume de ficar sabendo pela revista Veja, né? Sim. Desses filmes internacionais, só que a gente só sabia do que vinha no cinema. O que Sim. lançava direto para a gente assistir da locadora, Sim. a gente acabava não descobrindo, a gente acabava descobrindo indo até a locadora Sim. e vendo que a fita estava lá. É. Inclusive, ele só foi lançado em VHS aqui no Brasil. Muito bem. Tem mais algum filme que você queira indicar antes Tem, da gente sim. começar a falar dos seus longas-metragens e do seu Tem futuro sim. projeto? Eu gostaria de indicar também um filme, muita gente tem acompanhado agora Duna e Duna Parte 2, né, do diretor Denis Villeneuve, mas o Denis Villeneuve fez um filme extremamente extraordinário que chama O Homem Duplicado. Certo. O Homem Duplicado é um filme que é uma adaptação da história O Homem Duplicado mesmo, do José Saramago. Sim. E ele adapta magistralmente esse filme, esse texto do Saramago, e ele coloca a ideia do caos, da caoticidade, em um cara que encontra um doppelganger dele, né? um duplo dele. E a ideia desse filme é justamente levar a gente para a ideia de que, ok, muitas vezes a cronologia da coisa não é exatamente o que a gente pensa. Ele é um homem duplicado porque a gente está acompanhando dois momentos da vida dele. Sim. Né? Então, não necessariamente, e isso também não é necessariamente um spoiler, né? Muito bem. Vamos lá agora falar dos seus longas-metragens. Meus Danilo. longas. Você é o produtor, né, de 2 longas e tá vindo um terceiro aí. O primeiro, Sim. Diabo em Nós, de 2022. Sim, certo? sim. Conta um pouco sobre o Diabo em Nós. E depois nós vamos falar do outro longa, que é o Abaixo das Árvores. Sim, certo? E depois do terceiro projeto aí que tá surgindo aí. Perfeito. O Diabo em Nós, ele foi feito durante o período pandêmico. Ali ele foi realizado com todas as medidas de prevenção, de precaução. Olha aí, gente. Sim. E a gente tinha essa ideia, essa coisa muito doida de tentar entender o que estava acontecendo dentro do conceito pandêmico. A gente queria também dizer alguma coisa, e a gente percebeu que o intralar era muito problemático durante a pandemia, onde as famílias se reuniram e tinham que ficar confinadas uns com os outros durante o lockdown, né? E a gente percebeu que as crises relacionais eram um grande problema. Sim. Então o filme Diabo em Nós, ele fala sobre uma crise, um casal em plena decadência dentro do relacionamento. Sim. Por conta realmente desses atritos de vontades e de percepção do mundo, né? E aí ele foi feito ali com recursos da Lei Aldir Blanc. Sim. Né? Mas a gente teve muito apoio municipal durante aquele período para executar aquele filme, né? E também a gente fez
uma viagem pra praia para filmar a última cena, né, no oceano, que era uma coisa linda também. Eu achei extremamente importante pontuar aquilo. Né? Então foi um filme que trouxe pra gente 3 premiações internacionais. Né? Foi na 16ª Semana de Realizadores Independentes de Cannes, na França, o Festival de Cannes. Certo. Né? A gente conseguiu essas indicações de melhor roteiro, melhor fotografia e melhor direção. Maravilha. Então, isso do Diabo em Nós. Diabo em Nós. Certo. E agora, depois, logo em seguida, 2 anos depois, é o Abaixo das Árvores. Como é que foi o Abaixo das Árvores? O Abaixo das Árvores é uma coisa mais intimista para mim, assim. É onde eu falo o que dói. Porque é um filme sobre mim. Eu falo sobre a minha vida no Abaixo das Árvores. Era um costume quando eu estava com o meu padrasto, né, que foi o homem que me criou, e aí eu junto o meu padrasto e meu pai e personifico os dois em uma única entidade que vai fazendo essa representação meio poética, melancólica. O filme está disponível nas plataformas Plex para assistir, Plex TV. Tá o Diabo em Nós também, mesma coisa? O Diabo em Nós, eu não tenho muita certeza. Ele estava na Amazon até um tempo atrás. Sim. E aí, como ele saiu agora da Amazon, a gente tem um tempo de contrato para finalizar, para que ele possa ficar disponível em outros streamings. Certo. Mas na Plex TV e na plataforma... O Diabo em Nós dá para encontrar na plataforma educacional, chama Pupilo TV. pupilotv.com é uma plataforma educacional. Você acessa lá o filme. Eles têm um catálogo de filmes. Aí você escreve o Diabo em Nós. É um streaming para escolas, assim. Né? E o Abaixo das Árvores também está disponível. O Abaixo das Árvores vai estar disponível a partir de março nessa plataforma também, na Pupilo TV. Porque eu acho mais democrático, eu acho mais... E é mais viável para a gente que produz, porque os custos de estar na plataforma, numa plataforma educacional, é muito mais baixo. E é mais viável porque abre discussões também com os jovens, para a gente poder falar sobre cinema com o jovem. Certo. Né? Que é justamente essa galera que está consumindo um conteúdo tão agitado e rápido hoje, que eu acho que existe uma necessidade de a gente voltar, pisar no freio e falar, olha só... A gente não vai conseguir... calma, a gente não vai conseguir entender o mundo se a gente tiver muita pressa. Né? A gente ainda tem muitos anos de vida. Né? Então, vamos apreciar o mundo com calma e entender o que é cada coisa. Né? Tá certo. E o Abaixo das Árvores fala muito disso, dessa paciência que meu pai dizia para eu ter. E Abaixo das Árvores também, esse nome, porque quando eu ia no pomar do meu padrasto tinha um terreno que ele tinha um pomar, eu me levava e tinha um abacateiro, assim, né? E o tempo todo caíam abacates. E a gente passava por debaixo das árvores e ele ia cobrindo a minha cabeça com as mãos, com medo para evitar, né? E aí, quando eu cresci... Que o abacate caísse na sua cabeça. Exato. E aí, quando eu cresci, eu entendi que ele nunca na vida conseguiu falar eu te amo pra mim, ou me dar um abraço, ou alguma coisa assim. Ele era um homem mais duro, mais rígido. Mas o fato dele colocar a mão para que o abacate não caísse na sua cabeça era um gesto de amor. Exatamente. Que talvez ele não soubesse exteriorizar. Exatamente, porque ele era ex-fuzileiro. Ele era ex-fuzileiro militar, ele não conseguia expressar assim, né, de forma explícita esse amor. E aí quando eu olhei para aquele gesto e entendi que aquilo ali era proteção... Uma demonstração de amor. Exato. Aquilo ali era o eu te amo dele. Eu falei, ok, eu preciso fazer esse filme. Tá. Antes da gente ir pro projeto novo seu, que é o projeto Calcário, é isso? Sim. Que é mais um longa. Esses 2 longas seus, antes da gente ir, tem quantas horas mais ou menos o Diabo em Nós e o Abaixo das Árvores? Olha, como eu sou muito contra colocar essas cenas de extensão no meio dos filmes, esses 2 filmes são completamente sucintos. Um tem 1h03, que é o Diabo em Nós, tem 1h03 de duração, exatas.
e o Abaixo das Árvores tem exatas 1 hora. Então, é filme, um longa tranquilinho para você assistir. Tranquilo para assistir e é um longa para jovem. Muito bem. Não aguenta muito tempo na TV, é rápido isso aí. Muito bem. Você quer mandar um abraço para alguém? Porque eu tenho que mandar um abraço para um amigo aqui. Posso mandar um abraço? Claro, com toda certeza. Meu amigo Anderson Rodrigo, lá do bairro Ribeirão Grande, lá é muito amigo do Gessé. É o Anderson Rodrigo, lá do bairro Maciel, em Ribeirão Grande. Diz que estava muito calor lá. Ele andou nadando na cachoeira lá do bairro Maciel, o Anderson Rodrigo. Você conhece a cachoeira do bairro Maciel lá, Gessé? Olha lá, diz que, conhece. Diz que o Anderson Rodrigo nadou lá na cachoeira. Não vai nadar pelado lá, hein, Anderson? Nada com roupa. E quero mandar um abraço também pro meu amigo o Adailton lá do bairro Vale Verde, que está sempre acompanhando os nossos programas do Expresso Entrevista. Vai mandar abraço? Quero mandar um abraço. Manda abraço para a mulher, para os filhos, para a sogra, para todo mundo, rapaz. Agrada esse povo aí. Sim, sim. Eu quero mandar um grande abraço pro meu filho, que com certeza vai assistir essa entrevista toda. Sim. Né? O Enzo, que tá mais velho. Quero mandar também um abraço pra posteridade, pro meu filho Donatello, que tem 2 anos. Sim. Mas ele vai ver essa entrevista algum dia, né? Porque essas coisas de audiovisual eu acho lindo. Que é a voz, é a imagem, o meu jeito eternizado. Né? Numa gravação. Enzo e Donatello. O lado italiano aí, o Castiacaro falou alto, né? Falou alto. Puxou ali pro sobrenome, pro viu? Sobrenome, vão ser tutti buona gente. Então puxou. Quem mais você quer mandar abraço? Eu quero mandar um abraço pro Alejandro Molina, que se não fosse esse cara, o filme Diabo em Nós não teria acontecido. Né? A gente tem trabalhado juntos muitas vezes, e a gente está projetando esse novo filme juntos também. Quero mandar um abraço para minha mãe, a Eliana, que me ajudou com o roteiro. Olha que incrível, família de artistas, né? Minha mãe me ajudou com o roteiro do Diabo em Nós, e foi maravilhoso, né? A gente trabalha... A gente tem aquela admiração quando pequeno pela mãe. A mãe é tudo, mãe é né? Tudo, né, mãe é tudo. E aí, de repente, minha mãe olhou para mim e falou: não, vou te apoiar com essa história, e me ajudou a escrever. Então, minha mãe, Eliana Teixeira, é uma grande artista. Ela é excepcional, ela pinta quadros, ela é uma artista plástica, né? E aí, durante a produção desse filme, eu descobri que ela também é uma excelente escritora. Aí, né? Então aí, dona Eliana, foi lindo. A minha musa, que está em todos os meus filmes, né? A Lua, Lua Maia, e também sua grande musa. Minha grande musa. Né? Eu quero mandar também um abraço para Vitória Delfino, que é uma pessoa que está muito próxima agora de mim também. Ela está estrelando esse novo filme que está chegando, e um curta que vai sair agora nesse meio tempo também. E também minha tia Regina, embora a gente tenha nossos arranca-rabos aí, né? Inclusive tivemos um incidente com essa. Eu trouxe aqui o cadáver da minha câmera. Sim. Ela sofreu um incidente. O que aconteceu com sua câmera? Rapaz, um grande desentendimento com um zíper de bolsa e zoológico. Sei. Então, essa câmera ela despencou no chão. E aí ela teve, né, o seu fim decretado. Morrida, morreu. Morreu. Essa minha Vamos fazer o sepultamento dela. Sepultamento. Tem nome a câmera? Tem gente que trata por carinho. Isso aqui é uma malhazinha. Isso aqui é só o ganha-pão mesmo. Ganha-pão. Assim. E quero mandar um abraço para a cidade de Ribeirão Grande, que o meu primeiro grande filme foi gravado lá em Ribeirão Grande, que foi o I Walk Alone, que foi com a galera do Castelo Rá-Tim-Bum. Sei. E a gente foi gravar em Ribeirão, cara. Maravilha. A gente foi gravar em Ribeirão. Pô, achei maravilhoso, fantástico. Pra gravar o Mirante lá, hein? É bonito, agora tem que ir no Mirante novo. Lá, pô, tá tem que bonito, ir lá reformado. Agradecer o prefeito Marcelo. O Mirante tá bonito lá. Sim, tá Faça lindo. alguma coisa lá. Muito bem.
eu quero fazer 2 perguntas para você. Você tem um projeto novo. Um projeto novo, que sim. é um novo longa. É um novo longa. Tá, vamos dizer aí, tá no pente. Tá no pente, tá preparando, Sim. tá na forma. Sim. Como é o nome do novo projeto? Olha, Projeto novo, do novo longa, porque pode mudar o nome, né? Sim. A gente colocou um nome, um codinome, né? A gente sempre faz um codinome antes de fazer o nome do filme final. Então, o codinome do filme é Calcário. Certo. Então, nesse filme, a gente abre um diálogo muito importante, Marco, com uma coisa que eu acho de extrema necessidade que a gente fale regionalmente, que a gente ainda tem a exploração do calcário na nossa região. Sim. Né? E tem bairros, tipo a antiga Minercal, que agora é Pratacal, ainda existe um bairro doméstico lá, né? Criado em torno da fábrica de cal. Exatamente. E são pessoas assim que a gente vê que existe sim uma problemática com a mortandade infantil, existe uma problemática com diversas coisas, né? Não que necessariamente seja responsabilidade municipal de Guapiara ou que seja responsabilidade direta dos investidores, mas talvez a gente esteja vivenciando, né, uma coisa que é uma denúncia, né? É um estilo filme denúncia que a gente pode fazer sobre os efeitos da exploração do calcário, é isso? Não necessariamente, mas talvez as pessoas morando em locais irregulares, porque o déficit habitacional é um problema gigantesco no sudoeste paulista. Sim, não tenha dúvida. Então, porque o que não é área de preservação ambiental é latifúndio. Entendi. Então a gente não tem muito para onde fugir, né? E as pessoas na região toda. Então esse filme ele é mais uma cutucada mais nessa área do que no calcário exatamente, né? Esse projeto aí não é fácil. Eu tô vendo aqui que você começou um filme em 2020, O Diabo em Nós, e foi concluir ele em 2022. Foi. O Abaixo das Árvores também deve ter começado em 2022 e terminou em 2024. Sim. Quando o filme O Diabo em Nós foi lançado, já estava gravando ao mesmo tempo o Abaixo das Árvores. Foi gravado concomitantemente, porque a gente já sabia. Agora, o projeto Calcário, você acha que ele vai estar disponível o filme que 2026? Olha, lá por 2026, 2027. Entendi. Gostaria muito também de que alguém que esteja assistindo e queira entrar nessa jornada conosco, por favor, gostaríamos muito de ideias, investidores também, patrocinadores, todo mundo que queira ajudar, por favor, levante a mãozinha e diga, estou aqui, porque... Ainda estou aqui. Ainda estou aqui, né? É uma coisa que... Né? Ainda estou aqui fazendo cinema em Capão Bonito, né? Não pretendo desistir da nossa cidade, não pretendo desistir desse movimento na cidade. O filme Ainda Estou Aqui também, né? Ganhando Oscar, ganhando esses prêmios, é um baita respiro para a gente de pensar, ok, o cinema nacional ainda tem chance, o Capão Bonitense vai olhar e vai falar, ok, agora eu quero também produzir cinema. Né, tem várias coisas acontecendo. Aqui nós temos um espaço, que diria dizer, multicultural, que está tendo um espaço para um pequeno cinema, que é o Bitaca, é isso? Sim, o Bitaca Cultural está funcionando como um cinema ali e está sendo extremamente interessante. A gente está vendo que está tendo exibições tanto para o público infantil, público adulto. Eu tenho um tempo já que eu não visito Bitaca. Eu tenho um tempo que eu não saio de casa, Marco. Certo. Saiu para vir no Expresso? Eu saí para vir no Expresso. Tá. Né? Ontem eu saí para ir ver a Vila do Chaves em Sorocaba. Né? Acabei passando pelo zoológico, mas eu fui ver a Vila do Chaves. Que está tendo uma exposição lá, inclusive visitem lá no Iguatemi. No Iguatemi, que você não vai no
no Bitaca? Faz muito tempo que eu não vou no Bitaca, faz muito tempo que eu não frequento nenhum ambiente social, porque eu tô muito empenhado com os projetos que eu tô agora, Marco. Sim. Então, assim, muita gente até reclama, fala, olha, eu não te encontro, não consigo me comunicar com você, não consigo telefonar, nada. Mas é que realmente eu tô ali, eu fecho tudo, deixo a tela do computador assim, rodando uma música, e eu uso 5 telas para editar. É uma loucura mesmo, né? Sim. E aí eu fico ali escrevendo roteiro, pensando e tal. O que eu saio de carro, faço uma filmagem de um lugar ou dois que eu penso, ok, esse cenário, beleza. Eu fico rodando o vídeo em loop e pensando, ok, a personagem caminha por esse espaço e tudo mais, não sei o que. Então, eu fiquei socialmente recluso, porque essas interações sociais às vezes acabam tirando um pouco. Eu falo com você sobre, por exemplo, você me traz uma ideia sobre calcário, né? Você me fala, olha, tem uma coisa muito interessante sobre calcário que eu sei. E eu falo, poxa, ok. Aí eu já perco mais um tempo, porque agora eu quero acrescentar isso na ideia. Né? Então a gente não pode deixar criar muitas pernas a ideia, porque senão ela não vai para lugar nenhum. Cada perna quer puxar para um lado. Né? Então. Deixa eu perguntar um negócio para você. Nitidamente você falou sobre a questão do cinema brasileiro, das fases do cinema brasileiro. E tem uma fase também que o cinema acaba tendo uma certa dificuldade com o crescimento da televisão brasileira. Sim. Que é uma TV nacional de ponta a ponta do país. Sim. Né? Você tem uma TV nacional com ótimas produções de novelas, né? E programas de televisão, que acaba fazendo com que em determinado momento as cidades menores deixem de ter cinema, né? Porque concomitante a televisão ter se inserido na vida do brasileiro de forma massiva e maciça, também teve o período das locadoras, né? Sim. Que hoje foram substituídos pelo streaming. Sim. Certo? Como você vê o surgimento do streaming, né? Que nós somos do tempo, você é novo, mas compartilhou comigo do tempo. A Lua não. A Lua ela não é mais novinha, ela não lembra disso aí, né? Do locadora, Sim. que hoje não existe mais, Sim. né? Que foi substituída por canal a cabo, Sim. por streaming. O que você acha do cenário audiovisual do país e do mundo com o surgimento do streaming? Olha, uma coisa sobre locadora, por exemplo, locadora sempre foi um local muito afetivo para mim, de memória afetiva. E uma coisa curiosa, que o último suspiro que deu a locadora Star Games no Calçadão... Foi a última. Foi a última, né? A fechar as portas. Sim. Ali. Foi eu que fechei as portas, né? Porque eu Sim. comprei todos os filmes. Você comprou todos. Eu cheguei, falei, Paulo, eu quero todos os seus filmes, prateleira, tá? E levei tudo para casa. Então a Star Games, o acervo que foi da Star Games, todos os filmes estão comigo, estão em casa, então são e salvos, e estou tentando preservá-los para a posteridade. Assim, eu acho o streaming extremamente fantástico, porque onde tu tiver, você assiste um filme, você assiste uma série, mas ao mesmo tempo ele traz um problema gigantesco, Marco, que é o seguinte: um filme favorito meu tá lá e eu posso assistir, mas ele pode ser tirado do ar, manipulado, reeditado conforme a censura que paira naquele momento. Sim. Colocam de volta com o filme censurado. Sim. Então, isso a gente não tinha no nosso tempo. Sim. O filme que saía era o filme que a gente ia assistir Sim. sempre. Né? Então eu tenho um pedaço favorito de um filme, Star Wars mesmo, agora que sofreu essa repaginação para os streamings. Vários personagens que eram pessoas foram substituídos por personagens de computação gráfica. Isso é uma tristeza, porque a gente vai perdendo características que às vezes a gente tinha uma ligação afetiva com aquilo. Sim. Né? Então, ele tem é uma faca de dois gumes mesmo. Sim. Né? Mas chegou também para mudar, né? Chegou para mudar, definitivamente. Democratizar e acessar. Exato. As pessoas têm acesso. Porque para comprar um filme em DVD, você vai pagar aí 70, 80 reais no baixo, assim. Sim. Né? E para pagar um streaming, você vai pagar 30 reais para assistir 150, 300 filmes.
Muito bem, Danilo, falamos do Ainda Estou Aqui, falamos de cinema, falamos da sua carreira. Tem mais alguma coisa que eu devo ter esquecido que eu não perguntei para você? Olha, Marco, eu acredito que é isso mesmo, assim, acho que é uma entrevista. É sempre muito gostoso estar nesse espaço, falar Legal. sobre cinema, falar sobre, né, esse pensamento de forma livre, porque falar em entrevista escrita é muito legal, eu gosto bastante também, mas falar em um podcast é uma coisa que me traz essa sensação de mais liberdade das pessoas entenderem como eu falo, o jeito que eu falo, né? Porque às vezes não gostei do tom que você escreveu tal coisa, hein? Sim. E às vezes a gente tá dizendo uma coisa tão boba que se a gente dissesse num, né, um bate-papo como esse. Um bate-papo como esse, você, uma piada engraçada, mas se você escreve, ele talvez perde, não pareça a mesma coisa. Não é uma piada, é uma coisa grave. Muito bem. Eu entrevistei aqui, gente, o nosso cineasta capão bonitense, o Danilo Cassiacarro. A gente bateu um papo sobre o cinema brasileiro, principalmente nesse momento de euforia, de grande animação, com o filme Ainda Estou Aqui, que está concorrendo ao Oscar em 3 modalidades, né? Então, pessoal, agradeço vocês aqui que nos acompanharam nesta quarta-feira, nesse bate-papo aqui do Expresso Entrevista. Valeu, pessoal, uma boa noite a todos vocês.